Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Florencio e sejam muito bem-vindos à Universidade da Química, o maior canal aqui no YouTube voltado para a área de graduação em Química. Mas além desse canal, eu tenho uma plataforma de cursos que tem como objetivo simular o que é ensinado num curso de graduação em Química de uma universidade federal. Então lá na plataforma já temos o curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, Química Analítica, agora é sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês. Anteriormente, eu sempre disponibilizei a primeira aula de cada módulo dos cursos. Então, temos várias playlists aqui, uma para Físico-Química, uma para Química Orgânica, uma para Química Inorgânica, com a primeira aula disponibilizada. A partir desse vídeo, eu estarei disponibilizando a primeira aula do curso Tudo sobre Química Analítica. Então, se você, por exemplo, ver um desses vídeos, ele vai iniciar tudo sobre Química Analítica, aula 1 e o título do módulo. Então, a primeira aula estou disponibilizando aqui para vocês conhecerem, né, saberem mais ou menos como que é a minha didática, como que eu abordo o assunto, como que eu trabalho esse conteúdo. Então, nessa playlist, todos os vídeos terão exatamente essa mesma introdução. Então, se você já viu essa introdução, não precisa ver jamais, eu vou deixar, a partir dos próximos vídeos, a minutagem onde eu termino de fazer essa introdução. Ela vai ser exatamente a mesma e logo depois, então, começamos a aula. Como elas foram gravadas já há algum tempo, eu fisicamente posso estar diferente, mas creio que isso não seja um problema. Bom, depois que vocês assistirem a aula, se vocês gostarem, eu peço encarecidamente que vocês deixem aqui seus comentários, compartilhem, dê o seu like e se você estiver interessado em aprofundar o seu conhecimento em Química Analítica, assine o curso. Como você vai assinar o curso? Sem problemas. Basta escrever no Google, por exemplo, universidadedaquimica.com.br ou então aqui embaixo eu vou deixar o link. Clica no link, você vai lá para a página dos cursos e lá você pode fazer a sua assinatura. Vamos iniciar então o segundo módulo do nosso curso de Química Analítica e esse módulo tem como grande tema o equilíbrio ácido-base. Inicialmente veremos o equilíbrio envolvendo ácidos e bases monopróticos, depois ácidos e bases polipróticos, vamos ver sistemas tamponados. São assuntos muito importantes para qualquer químico, independentemente de ser química analítica, química orgânica, química inorgânica, o estudo de ácidos e bases é fundamental para qualquer aluno de química. Até porque muitas reações, para ocorrer, por exemplo, elas dependem do pH. E depender do pH significa que depende ali do equilíbrio ácido-base envolvido. Algumas técnicas espectroscópicas, aliás, não apenas espectroscópicas, algumas técnicas analíticas, elas funcionam com base no pH. Então, por exemplo, cromatografia depende muito do pH. Eletroforese, então, para separar proteínas, depende muito do pH. E, ao depender do pH, depende do equilíbrio ácido-base. Então, o equilíbrio ácido-base é um assunto de fato muito importante para qualquer aluno de química. Então, é fundamental que vocês prestem atenção nesse módulo. E, como de costume, vamos começar com o caso mais simples de todos. E o caso mais simples de todos é quando nós temos um ácido ou uma base forte monoprótico. Bom, monoprótico significa que temos apenas um hidrogênio ionizável, ou no caso de uma base, seria uma base monohidroxilada, ou uma base com capacidade apenas de abstrair um próton. E o fato de serem ácidos e bases fortes facilita muito a vida. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo. Como que a gente consegue determinar o pH de uma solução de HBr, que é um ácido forte, a 0,1 mol por litro? A nossa reação principal é essa daqui. HBr mais água, formando H3O+, mais Br-. Aqui eu coloquei uma seta de equilíbrio de propósito, mas geralmente aqui representamos como uma seta simples. O fato de nós termos um ácido forte significa que ele está totalmente ionizado em água. Isso talvez não seja verdade, mas a gente aproxima como sendo verdadeiro. Então, se nós temos 0,1 mol de HBr para cada litro, esse 0,1 mol ele vai ser convertido todo em H3O+, e Br-, que seguindo essa estequiometria de 1 para 1, se nós temos 1 mol de HBr, vamos formar 1 mol de H3O+. Se nós temos 0,1 mol de HBr, vamos formar 0,1 mol de H3O+, e também 0,1 mol de Br-. Bom, se a gente considerar que o pH é o menos log da concentração de H3O+, porque nós estamos desprezando aqui os efeitos de atividade, então o pH vai ser o menos log de 0,1. E, portanto, o pH nesse caso vai ser 1.
mostrando que é um caso bem simples. Na verdade, esse é um dos casos mais simples que nós temos. Podemos dificultar um pouquinho. Por exemplo, vamos levar agora em conta o coeficiente de atividade. Como o coeficiente de atividade, por exemplo, influencia nesse resultado? Primeiro de tudo, a gente precisa determinar a força iônica. Podemos calcular, a força iônica nesse caso é 0,1. Não sei se vocês se recordam, mas a força iônica de um sal com estequiometria 1:1 de cargas unitárias é igual à sua concentração. O HBr não é um sal, mas aqui ele está atuando como um sal, no sentido de que ele se ioniza completamente. E como a estequiometria é 1:1, a força iônica é 0,1. Pegando uma tabela, por exemplo, então calculando via equação de Debye-Hückel, o gama para o H3O+, é 0,83. Por que isso aqui é importante? Porque, por definição mesmo, o pH é o menos log da atividade. E a atividade é igual ao coeficiente de atividade vezes a concentração. Então, aqui nós teremos que o pH é o menos log de 0,83 vezes 0,1, o que nos dá 1,08. O meio, na verdade, ficou ligeiramente menos ácido. Só que assim, dependendo da quantidade de algarismos significativos que nós utilizamos, a alteração pode ser desconsiderada. Se usarmos apenas uma casa decimal, por exemplo, o pH acaba sendo o mesmo. Mas sim, se levarmos em conta o coeficiente de atividade, podemos ter alterações. Agora vamos ver um exemplo com uma base, KOH. KOH também é uma base forte. Nesse caso, qual o pH de uma solução KOH 0,1 mol por litro? A reação principal é essa, nós temos aqui uma reação de dissociação. O KOH ele se separa em água em K+ e OH-. E como é uma base forte, nós consideramos que cada mol de base é convertido em 1 mol de OH-. Se nós temos 0,1 mol por litro de base, vamos formar 0,1 mol por litro de hidroxila de OH-. Bom, a concentração de OH-, portanto, é 0,1 mol por litro. A gente pode calcular o pOH, é só aplicar o menos log aqui, e depois a gente calcula o pH. Ou então, podemos utilizar essa expressão, isso aqui vem do KW. KW é igual a concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. Então, se eu tenho o OH- e não tenho o H3O+, o H3O+ é igual a KW dividido por OH-. O KW, se considerarmos 25 graus Celsius, é 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 0,1, nós temos que o H3O+ é 1 vezes 10 a menos 13. E, portanto, o pH vai ser igual a 13. Nós estamos trabalhando com um meio muito básico, por isso que nós temos um pH muito elevado. Para finalizar, vamos fazer aqui mais um. Qual o pH de uma solução de KOH 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro? Vamos seguir exatamente o mesmo raciocínio, ou seja, para cada 1 mol de KOH, vamos gerar 1 mol de OH-. Se nós temos 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de KOH, vamos ter 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de OH-. Jogando isso aqui na expressão para determinar o H3O+, ou seja, KW dividido por OH-, temos que a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 6. Portanto, o pH é igual a 6. Se vocês pararem para pensar, esse resultado aqui ele é estranho. Porque um pH igual a 6 significa que o meio é ácido. E nós estamos adicionando base. Como que a gente pode adicionar base, OH- e o meio ficar ácido? E de fato, essa conta foi feita de maneira errada. Ela foi montada de modo a induzir o erro. Na próxima aula eu explico para vocês qual seria o pH correto, o pH confiável em uma situação dessas. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Bom, se gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, talvez algum colega seu esteja precisando exatamente dessa informação. E se você quiser aprender mais sobre Química Analítica, então pense aí, cogite em assinar o curso Tudo sobre Química Analítica. Lembrando que além do curso de Química Analítica, lá na plataforma temos o curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, enfim, temos cursos para todas as áreas básicas e fundamentais da Química. Então, se você quiser ser meu aluno, será um imenso prazer. Tá bom, pessoal? Valeu. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou então me enviar um e-mail.